Cavalcante, André Cavalcante ao vivo, a partir de agora no Bom Dia Fox. Tudo bem, companheiro? Seja bem-vindo ao programa. Tudo bem, Lívia? Bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado nos canais Fox Sports. Estamos aqui acompanhando o treinamento do São Paulo, véspera de jogo, agenda apertada do São Paulo, né? Jogou na quarta-feira lá em Londrina contra o Madureira, venceu por 1-0, resultado magrinho pela Copa do Brasil, e hoje o último treino antes de um próximo jogo, antes de uma próxima partida oficial. Já amanhã o São Paulo volta a campo, como você bem disse, Lívia, diante do Botafogo de Ribeirão Preto, 5 horas da tarde no estádio do Morumbi. Portanto, essa atividade de hoje muito importante, porque é praticamente a única do Dorival Júnior com todo o grupo para preparar a equipe justamente para esse próximo compromisso no campeonato estadual. E a notícia do dia, sem dúvida alguma, divulgada há poucos instantes de forma oficial pelo São Paulo, fica por conta da reintegração plena, digamos assim, do meia peruano Cueva, que vinha naquele processo de desgaste com a diretoria, também com os companheiros, problemas de indisciplina. O Raí, executivo de futebol, deu uma entrevista no começo da semana falando que teve uma conversa olho no olho com o Cueva, que esperava ver como é que ele ia se comportar nos próximos dias, que o Cueva precisava reconquistar o espaço dentro do elenco são paulino, e pelo visto, durante essa viagem ele ficou por aqui nos treinamentos, e pelo visto a atitude do Cueva agradou sim aos dirigentes. Ele será relacionado, o Cueva está relacionado já de antemão para o jogo deste sábado contra o Botafogo. Vou inclusive mostrar para vocês a situação de momento por aqui, a atividade de momento. Cueva treinando com os companheiros, está ali no centro do campo e trabalhando normalmente. Na verdade, ele já vinha trabalhando normalmente antes mesmo do jogo de quarta-feira, só que nas atividades que tinham os jogadores titulares, reservas, a gente via que ele ficava fazendo um trabalho específico, um trabalho à parte. Agora não, faz até movimentações táticas ali com o Dorival Júnior, portanto, vai para o jogo Cueva com até uma possibilidade de ser titular, por que não, já que o time jogou quarta-feira, já tem jogo nesse sábado, jogadores bastante desgastados, existe a possibilidade do Cueva, que vai finalizar agora e fez o gol, o Cueva, no treinamento desta sexta-feira. A gente mostra ao vivo no Bom Dia Fox. Existe sim a possibilidade do Cueva ser titular, apesar do Dorival Júnior estar utilizando nos últimos tempos, no começo dessa temporada, melhor dizendo, a preferência do Dorival Júnior é por repetir a escalação titular, né, para dar uma sequência, para dar uma base sólida à equipe. Então, se ele for repetir a escalação titular, fica mais difícil para o Cueva, mas pelo processo de desgaste de alguns jogadores, é sim possível que o peruano comece o jogo. São boas opções para o Dorival, portanto, com a volta do Cueva e também com a possibilidade grande também de estreia do meia Nenê. Nenê, que foi apresentado também nesta semana, na terça-feira, e já teve o nome inscrito no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF. O Nenê, portanto, está inscrito, tem condições de jogo, vai ser relacionado sim e eventualmente pode começar como titular o Nenê. Boas notícias, portanto, nessa sexta-feira para o São Paulo, o retorno do Cueva, pelo menos uma boa notícia técnica, são variáveis à disposição do Dorival Júnior, Cueva à disposição, Nenê à disposição e o Petros, volante, jogador importante, um dos líderes dessa equipe, inclusive sendo capitão do São Paulo no início de temporada. O Petros cumpriu suspensão contra o Madureira, foi expulso no último jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado contra o Bahia, precisa cumprir 2 jogos de suspensão em competições nacionais, cumpriu suspensão contra o Madureira pela Copa do Brasil, falta um jogo de suspensão em competições nacionais, mas como o jogo de amanhã é pelo Campeonato Paulista, o Petros tem condição de jogo sim e será titular sem dúvida alguma ao lado do Jusilei, os 2 volantes são paulinos que compõem ali o meio campo com o Shailon, que vinha sendo titular, mas agora com Cueva à disposição, com o Nenê à disposição, vai ficar difícil para o Shailon ser titular no jogo de amanhã. É isso, amigos, atividade do São Paulo rolando nesse instante. Hoje não temos entrevista coletiva programada por aqui, mas o noticiário tá bombando. André Cavalcante, o pessoal do São Paulo está em dúvida aqui, o torcedor de São Paulo está em dúvida sobre o que você disse, né? Você disse, olha, uma boa notícia para o torcedor tricolor. Boa notícia técnica, né? Cueva está de volta. Está de volta até quando? Daqui a pouquinho nós vamos falar do Cueva com o Paulo Lima e com o Luciano Calheiros aqui, André Cavalcante. Mas eu quero saber de mais 2 jogadores. O Trellis, se o Trellis já tem o nome no bid ou não, Nenê, você já disse que sim. E o Hudson.
O Hudson entra nesse time, chega, não chega? Como é que tá a situação do Hudson? Vai ganhar Treinando o espaço dele aí. de vez Apareceu. nesse time? Na imagem ele apareceu. E aí, no elenco principal, André Cavalcante? Pois é, Lívia, a gente está de olho aqui no bid para saber se o nome do Trellis aparece ou não no boletim informativo diário da CBF, mas até agora, pelo menos nesse instante, ainda não apareceu. Mas a expectativa, pelo menos o que o São Paulo trabalha, é que o nome dele seja inscrito ainda hoje. Então o Trellis é outro jogador que deve sim ir para o jogo. A situação dele é um pouco mais difícil de competir para ter um espaço na equipe titular, né? A gente sabe que o Diego Souza vem jogando ali como centroavante. Então o Trellis deve ter o nome inscrito ainda hoje, pelo menos é isso que a gente espera. Ainda não aconteceu. Se acontecer, a gente informa ao vivo dentro da programação dos canais Fox Sports. Com relação ao Hudson, o Hudson teve uma lesão muscular no final do ano passado pelo Cruzeiro. Terminou a temporada tentando se recuperar dessa lesão. Iniciou a pré-temporada bem, sem nenhuma lesão diagnosticada, mas com alguma limitação de movimento. Alguns movimentos ele sentia algum desconforto muscular na coxa direita. Por isso o Hudson acabou sendo preterido nas opções do Dorival Júnior. Os titulares a gente sabe que são Jusilei e Petros. Petros estava suspenso no último jogo. O Hudson poderia entrar nessa disputa, mas o Dorival optou pelo Araruna justamente porque o Hudson não tinha plenas condições de jogo. Acredito que conforme vão passando os dias, os treinamentos, ele vai melhorando e a condição vai ficando mais favorável para que ele atue. Só que no caso do jogo de amanhã, Petros voltando de suspensão, Petros é titular, o Hudson deve ser relacionado sim, vai para o jogo, mas mais uma vez ficará no banco de reservas. E só para eu complementar com as informações sobre o Cueva, né, que realmente divide opiniões até dentro do próprio São Paulo, até dentro da própria torcida São Paulina. Tem gente que acha que ele tem que voltar, tem gente que acha que não, que a indisciplina foi imperdoável, atraso na representação para pré-temporada, se negou a viajar para Mirassol para ficar no banco de reservas. O Cueva, a informação que a gente tem que hoje pediu para reunir todo o grupo, pediu desculpa para todos os jogadores, partiu do próprio Cueva esse pedido de desculpas e por isso a direção decidiu reintegrá-lo plenamente. Então o Cueva também fez as pazes com os jogadores, falou com os jogadores e por isso vai para o jogo contra o Botafogo, amigos. André, a gente vai falar sobre o Cueva daqui a pouquinho, mas eu entendo esse arrependimento aí do Cueva, né? A gente lembra que a janela de transferências internacionais fechou há 2 dias. Paulo Lima, você tinha uma questão aí legal pro André, né? Eu também estou na mesma dúvida. O Reinaldo, hein, André? Veio sucesso total na Chape, não aparece? O Edmar segue como titular? Não tem brecha pro Reinaldo? No último jogo a torcida pediu muito, o Dorival não atendeu a torcida. Não atendeu. Como é que tá essa disputa na lateral esquerda do São Paulo, André? Pelo que a gente conhece, pelo que eu conheço do Dorival Júnior e pelas palavras dele após o jogo contra o Madureira, apesar de todas as críticas, apesar de vários pedidos para que o Reinaldo seja titular, a intenção, pelo menos a ideia do Dorival Júnior nesse momento é dar uma sequência ao Edmar, apesar de todas as contestações, até para não dar tanto ouvido assim às críticas do torcedor, para não jogar tanto com a torcida, para mostrar que tem as suas próprias decisões. Acredito que a sequência será assim do Edmar, porque se ele sacar o Edmar, vai dar aquela impressão de que vai dar aquele recibo de que sentiu que o tom das críticas dos torcedores foi muito pesado e aí vai ficar ruim para o comando do Dorival Júnior aqui com os demais jogadores. Quer dizer, o jogador é vaiado, a torcida pega no pé, no jogo seguinte ele saca o jogador. Enfim, então, para esse jogo, acredito que o Edmar terá mais uma oportunidade, só que, claro que toda a situação tem um limite, né? Se o Edmar não apresentar futebol, tendo mais essa oportunidade, a tendência é natural que o Reinaldo vá ganhando oportunidades. Mas para esse jogo, se eu tivesse que apostar em algum jogador titular, não temos um indício hoje, já havia ali o Edmar treinando, inclusive temos um indício sim hoje, o Edmar treinando entre os titulares, mas não temos a confirmação dessa informação, mas se eu tivesse que apostar, o Edmar será sim o titular contra o Botafogo, amigos. Até mesmo depois do jogo contra o Madureira, o Dorival Júnior falou isso, né? Que o Edmar já teve bons momentos e que não teria por que, usando no bom popular, queimar o atleta agora, né? Todo mundo tem aquele dia, Paulo Por esse Lima, lado ele está coberto de razão. Que não acontece, assim como foi o dia do Diego Souza, que foi apagado, o próprio Shailon, que passou em branco, mas tem que ficar esperto, porque vem Trellis, vem Nenê, vem reforços lá pra frente, o Cueva, que se arrependeu, gostei da sua observação, ele se arrependeu, Paulo Lima, depois de 2 dias que a janela fechou. Espaço, assim,
a hora é essa, né? Pedir desculpas também não é novidade pro Cueva. Toda hora ele tá lá nessa bronca, né? Agora, o André, mata uma curiosidade aí. O Nenê briga por posição com o Cueva nesse meio campo, mesmo o Nenê jogando mais, porque pelo Vasco também jogou pelo lado direito em muitas oportunidades. É mais ou menos por aí ou você enxerga diferente? Eu acredito que ele pode sim utilizar os dois jogadores juntos, mas nesse momento, se a gente for analisar o desempenho dos jogadores, o Dorival Júnior está bastante satisfeito com os caras que jogam pelos lados do campo. O Brenner vem fazendo gols, jogando bem pelo lado esquerdo. O Marcos Guilherme, talvez o principal jogador do São Paulo nesse início de temporada, muito rápido, dando trabalho para a defesa adversária jogando pelo lado direito. O Diego Souza é o centroavante que ele optou por dar uma sequência, é o meio-campista utilizado como centroavante que ele optou para dar uma sequência. Acho que não vai sacar o Diego Souza tão cedo. Aí a gente vai para o meio-campo. No meio-campo, com Jusilei, Petros e Shailon. Jusilei e Petros, nesse momento, também intocáveis. Quem pode sair é o Shailon. Então tem uma vaga nesse meio-campo. Na situação de hoje, né, gente? O futebol é dinâmico, as coisas vão evoluindo para outro caminho. De repente, o Dorival até muda o sistema tático, mas no esquema de hoje, apenas o Shailon está articulando as jogadas ali no meio-campo. Tem essa função de meia, propriamente dito. Então, uma vaga para Nenê e Cueva. Aí os dois teriam que brigar e aí o Dorival ficaria por optar por um jogador só. Então, ficaria só com essa vaga para os dois jogadores, justamente Nenê e Cueva brigando. Ele pode eventualmente utilizar os dois jogadores, mas aí teria que mexer ou com o Marcos Guilherme, ou com o Brenner, ou de repente até com o Diego Souza. Então, seria essa situação, é esse o cenário que o Dorival Júnior tem na cabeça nesse instante. E Cueva e Nenê, pelo menos hoje, brigando por posição, por apenas essa vaga que é ocupada pelo Shailon. Esse, sem dúvida alguma, deve estar com a cabeça cheia, deve estar preocupado. O Shailon, que sabe que a concorrência será pesadíssima, vai ser muito difícil o Shailon permanecer como titular. Legal, obrigado André Cavalcante. A gente fica aguardando novidades aí nesse treino do São Paulo, pintando aí entrevista, você chama e a gente já vai voltar. Não, o André já informou, né? Não teremos entrevista. Boa. Mas pintando novidade aí, André, fique à vontade. A prioridade é sua aqui no Bom Dia Fox. Combinado, André? O Cueva tinha que falar, né? Combinado, até mais. Até mais, André Cavalcante trazendo informações ao vivo do Tricolor São Paulo, que olha, a gente está falando em opções, a gente destacou muito aqui as opções do Roger Machado no Palmeiras, mas o São Paulo montou um elenco também com, talvez não tão forte como o do Palmeiras, tão badalado, mas também com peças interessantes. Jusilei e Petros imexíveis. Tanto e aí, onde é que joga Nenê, onde é que joga Cueva nesse momento? Tanto Paulo Lima, que sobrou, sabe para quem? Michael Suel, foi embora. Acertou com o Grêmio, já está lá em Porto Alegre, enfim, buscando novos caminhos, porque a concorrência vai apertar no São Paulo. E pro Cueva... Vai sobrar pro Shailon agora vai também. Sobrar. Sabe o que acontece? O Cueva agora é aquilo, fechou a janelinha, você vai jogar no São Paulo, Cueva, daqui a 5 meses teremos Copa do Mundo. A preparação do Cueva é aqui, com essa camisa gigantesca. E tá se preparando pro Mundial. Pelo amor de Deus. Lógico. Ao contrário do Paulo Guerreiro, que não tá treinando nem tá jogando. Ele não, tá tendo a oportunidade de jogar no São Paulo, né? E jogar um Campeonato Paulista fortíssimo, como sempre é, e tá chegando na competição mais importante da carreira dele, que é a Copa do Mundo. Fininho, né? Porque se deixar, ele também fica, ó. Como é que ele fica, Paulo Lima? Ele fica pesadinho. Ele fica pesadinho. Ele tem uma tendência, ele gosta. Será que ele gosta também de um hamburguinho depois? Ele não é da turma do Walter Biscoito, bolacha de recheio. Mas o único que tem credibilidade no programa de hoje aqui para falar sobre físico é o Paulo Lima. É o Paulo Lima. A gente deixa lá, mas bom, o interesse é isso. O Cueva está de volta, a diretoria do São Paulo liberou o atleta para voltar a treinar com o elenco principal. O Dorival já tinha dado essa declaração, que estava no aguardo. Dependia tudo do acordo dele com a diretoria. Cueva reuniu os atletas e pediu desculpas, lembrando rápido aqui pela terceira vez. Pensando rápido, porque teve a apresentação que não aconteceu, né? Reclama que não está no banco, porque não foi relacionado. A bronca lá com o Rodrigo Caio. A bronca com o Rodrigo. Essa aí até o Cueva tem que ter a consciência, eu acho que o Cueva tem que ter a consciência realmente do tamanho do São Paulo. Acho que ele não caiu a ficha dele ainda. O tamanho da bola que ele joga também. Exatamente. A gente tem convidado, olha aí o Petros treinando, é reforço importante para o final de semana de São Paulo. A gente volta a falar do São Paulo, mas agora vamos abrir espaço aí para a volta do Corinthians. Gostou do vídeo? Inscreva-se no nosso canal e dê o seu like.